contribuição neste momento, e agora eu passo a palavra à vereadora Indiara Barbosa, para que em 3 minutos explane qual a sua opinião a respeito da importância da participação feminina na política. Vereadora, com a palavra. Boa noite. Estão me escutando? Não sei se está. Então, ok. Bom, boa noite a todas. Agradeço pelo convite. Edivana, Leandro, doutora Ema, Ana Paula, muito bacana estar aqui conversando com vocês, e boa noite também minhas colegas vereadoras. Então, concordo bastante também com o que a Flávia falou, né? Acho que a gente tá conseguindo trabalhar juntas, apesar das dificuldades, né, da pandemia, então não ter esse contato tão próximo, mas a gente forma um time ali dentro da Câmara, assim. Eu acredito muito no tema, né, das mulheres na liderança, e acho que as mulheres têm muito espaço para ocupar na sociedade em geral, na liderança, né? Então, seja nas empresas, né, e eu, enquanto estava na iniciativa privada, também debati muito esse tema e tinha também como missão mesmo, né, incentivar mulheres, né, meninas na liderança, e quando a gente avalia, né, os principais motivos porque às vezes a gente tem menos mulheres, seja na política, né, seja nas empresas, nos altos cargos, eu entendo que esses motivos são muito culturais, assim, né? Então, hoje em dia, na nossa sociedade, as mulheres acabam, às vezes, assumindo mais funções em casa, na criação dos filhos, e em lidar com a casa do que os homens, e aí, por consequência, acabam se dedicando menos, né, às vezes, à carreira, ao trabalho e até mesmo a outros assuntos, como a política, por exemplo, né? Porque para chegar aqui onde a gente está, como vereadora, a gente teve um longo caminho a ser percorrido, né? A gente entrou num partido, participou de reuniões, de discussões, e às vezes a gente, na correria, né, equilibrando todos os pratinhos ali, a gente não consegue um tempo para se dedicar a isso. Então, acho que esse trabalho de incentivar as mulheres é um trabalho de toda a sociedade, né, da sociedade junto, e dos homens também, né, assumindo o papel deles em casa, assumindo o papel na criação dos filhos, para que esse jogo seja um pouco mais equilibrado e as mulheres consigam aí se dedicar. Então, eu acredito muito nisso, acredito, né, que a gente precisa, sim, ter mulheres dentro lá da Câmara debatendo os temas importantes, os temas que às vezes se referem às políticas das mulheres, mas que esse trabalho tem que ser, que é uma mudança cultural, que é uma mudança de toda a sociedade, que a gente precisa incentivar as mulheres a participar, que a gente participando dá o exemplo, né, para outras mulheres, para outras meninas, para que as meninas, porque às vezes a gente vê as meninas já na faculdade, ou, né, novas já, e pensando, né, quando eu casar, eu vou ter que abrir mão da minha carreira, eu não vou poder fazer isso ou aquilo, porque eu quero casar, eu quero ter filho, enfim, e elas têm que entender que não, né, que elas conseguem chegar lá, chegar em altos cargos mesmo com com esses desafios, né, e vendo a gente participando, eu sou mãe, meu filho tem 8 anos, tem outras vereadoras também até com filhos pequenos e tudo, e a gente consegue, sim, equilibrar, tendo o apoio, né, do marido, da sociedade como um todo, da família, enfim, é um trabalho de toda a sociedade. Então, é isso que eu acredito, assim, que a gente pode mudar. E principalmente também ter pluralidade de ideias, né? Então, a gente também, mesmo nesse tema da participação da mulher, às vezes a gente acaba divergindo um pouco, e acho que é importante ter esse tipo de discussão para que a gente chegue nas melhores soluções aí para que as mulheres ocupem os seus espaços. Obrigada, vereadora. Agora eu vou passar, então, a palavra à vereadora Indiara Barbosa com a seguinte pergunta, com o seguinte questionamento. Sabemos que as crianças, especialmente os alunos da rede pública, estão sofrendo muito com os efeitos da pandemia, inclusive no quesito educação. A vereadora abordou recentemente o tema da educação domiciliar. A senhora acha que seria viável a inclusão deste método atualmente? Vereadora, com a palavra. 4 minutos para a resposta, por favor. Obrigada, Ana Paula. Sim, nós protocolamos aqui na Câmara em Curitiba um projeto de lei para regulamentar a educação domiciliar, né? A educação domiciliar ela já é
já é realidade no Brasil, né? Então ela já é praticada, e eu acho que é importante também deixar claro assim que ela é praticada por um número bem pequeno de pessoas, né? E quando a gente fala em relação ao total de pessoas, mas ela já acontece, né? Então existem pais que tomam a decisão de educar os seus filhos em casa, e ela já é realidade também em vários países do mundo, né? Também os pais optam por isso, e isso é regulamentado, fiscalizado e reconhecido, né? A gente teve até recentemente um caso de uma menina que estudava em casa, que passou no vestibular, agora não lembro se era da USP, enfim, um vestibular super concorrido, e ela não foi, inicialmente não poderia se matricular porque não reconheceram, né? Daí depois até ela foi aceita em universidades fora, nos Estados Unidos, e aí acabaram reconhecendo, né? Enfim, o ensino. Então, o objetivo desse projeto é justamente reconhecer, e ele está sendo discutido em várias esferas também, né? Ele está sendo discutido na esfera federal, na Câmara dos Deputados, está sendo discutido também na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, já foi também protocolado um projeto, está sendo discutido, inclusive, a constitucionalidade, né? Se é constitucional fazer no nível do município, se deveria ser regulamentado primeiramente no nível federal. Então, acho que é uma discussão importante, não é a realidade da maioria das famílias, né? Eu acho que agora o mais urgente que a gente tem é o retorno às aulas presenciais, principalmente para as crianças da rede pública, que são as crianças mais pobres, que vão ser as crianças mais afetadas, impactadas pela pandemia, né? E nós temos ficado aí quase 2 anos, 1 ano e meio longe das escolas. Hoje, inclusive, eu estive visitando escolas municipais para acompanhar o retorno às aulas presenciais, né? A gente tem uma frente parlamentar também pelo retorno seguro às aulas, e a gente está vendo que está sendo muito bem conduzido esse retorno. No entanto, ele ainda é bem parcial, né? As crianças da rede pública vão ficar no mês 1 semana tendo aula, então 3 semanas sem aula. Nesse primeiro mês, né? Eles vão acompanhar, vão ver para daí poder ver se conseguem retornar de forma mais efetiva. Mas a gente sabe que isso é mais uma coisa que afeta diretamente as mulheres, né? Então, como a gente já falou bastante, as mulheres que acabam assumindo mais esse papel, e as mulheres também foram as mais prejudicadas nessa pandemia, né? Que acabam tirando os filhos às vezes parando de trabalhar para ter que cuidar dos filhos, ou às vezes deixando os filhos sozinhos em casa, às vezes sem condições ainda de cuidar dos irmãos, enfim, porque as escolas estão fechadas. Então, acho que isso é um problema extremamente grave, né? E muito mais abrangente até, inclusive, do que a educação domiciliar. Quando a gente fala da educação domiciliar, a gente fala mais da liberdade, né? Então, de poder autorizar, né, dar liberdade para os pais que fazem essa opção e, inclusive, de fiscalizar, né? Porque hoje existe, mas não é regulamentado, não é fiscalizado. A gente nem sabe, o Estado nem consegue acompanhar para ver se as crianças estão aprendendo, e os pais ainda podem ser punidos, podem ser presos, porque não estão de acordo com a lei. Então, por isso, é o objetivo desse projeto de regulamentar a educação domiciliar, e é um tema que a gente defende. Colocou agora. Obrigada. A vereadora Ediara Barbosa, 1 minuto. Agradeço também a participação, e entendo que a gente tem que, né, aumentar a participação das mulheres, que é um trabalho de toda a sociedade, como a gente falou, que é dando exemplo, que é incentivando as mulheres não só a serem candidatas, mas também a votar em mulheres, né? Acho que a gente também já comentou um pouco disso, né? Porque se hoje a maior parte dos homens são eleitos, foi porque eles foram mulheres votaram neles, né? Então, eu acredito, sim, na democracia, eu acredito que a gente vive numa democracia e hoje é o que a gente tem, mas que a gente precisa incentivar as mulheres a se interessar mais por política, a ler sobre política, a se informar, para que elas elejam melhor os seus representantes, né, de uma forma geral. Acho que esse é um trabalho de toda a sociedade. A gente tem até alguns movimentos, até falando rapidamente sobre a questão do financiamento das campanhas, né? Então, a gente participou da RAPS, que é a Rede de Ação Política de Sustentabilidade, o Renova BR, que incentiva e forma pessoas de todos os partidos
para também fazer essa parte da arrecadação para as campanhas, que é muito importante. Então, fica o convite aí para todos que estão nos acompanhando, para as mulheres e para os homens incentivarem as mulheres a eleger mais mulheres e a participar também mais da política, para que a gente consiga aumentar a participação feminina.